The London Bridge is down. Com esse código tradicional, no dia 8 de setembro de 2022, anunciou-se oficialmente o falecimento da Rainha Elizabeth II, a monarca mais importante do Reino Unido nos últimos 70 anos. Com a confirmação da morte da rainha, aos 96 anos, a verdade é que se encerrou com Elizabeth uma era que vai muito além da vida de luxos da realeza britânica. Mas quem foi essa mulher que tinha apenas 25 anos quando se tornou rainha? Neste vídeo, levamos você para um passeio na vida e no reinado da rainha Elizabeth II. Nascida no dia 21 de abril de 1926, Elizabeth Alexandra Mary era filha do rei George VI, da Casa de Windsor, que assumiu o posto mais alto da monarquia inglesa por um lance do acaso. Isso porque, quando ela nasceu, o rei era o seu avô, George V, e o seu pai era o segundo na linha de sucessão ao trono. Ela, portanto, estava em terceiro lugar na linhagem, atrás do seu pai e do seu tio Edward. George V morreu em 1926 e quem recebeu a coroa foi seu tio, Edward VIII. Acontece que, um ano depois, Edward abdicou do trono para se casar com uma plebeia norte-americana e George VI assumiu como rei. A mulher, que se chamava Wallis Simpson, já havia se divorciado 2 vezes. Por isso, Edward foi proibido de se casar com ela sob o risco de perder a coroa, o que de fato aconteceu. Elizabeth tinha então 10 anos. Só que, em 1952, depois de 16 anos de reinado, George VI faleceu de câncer no pulmão e chegou então a vez de Elizabeth na linha de sucessão. Ela já estava casada desde 1947 com Philip, que era príncipe da Grécia e da Dinamarca, com quem teve 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. Acontece que, com a doença de George VI, a jovem Elizabeth já vinha sendo preparada para assumir em breve o seu lugar. Os preparativos para a cerimônia duraram cerca de 1 ano, e ela foi finalmente coroada no dia 2 de junho de 1953, em um evento que foi transmitido pela rádio BBC para 200 milhões de pessoas. Uma curiosidade: diferente do que se pode pensar, Elizabeth II não é filha nem descendente direta de Elizabeth I, a última monarca da era Tudor. Enquanto a primeira tinha sangue inteiramente inglês, a segunda, Elizabeth, nascia de outra linhagem monárquica surgida após vários casamentos aristocráticos, o que significava que ela era descendente também de alemães. Por conta disso, para se afastar dessa associação com a Alemanha, sua família resolveu se autoproclamar de dinastia Windsor. Durante o seu longuíssimo reinado, Elizabeth II conviveu com 15 primeiros ministros. Embora ela fosse a chefe de Estado do Reino Unido, pode-se dizer que ela procurou se manter neutra em boa parte das decisões políticas. Nós conversamos com Mário Alonso, que é internacionalista e doutorando em Relações Internacionais pela UFRJ. Ele comentou que foi o reinado de Elizabeth que ajudou a construir a ideia da família real, mais próxima dos súditos, diferente do conceito da monarquia. Ele ainda faz uma avaliação de como foi o período de regência da rainha. É muito interessante porque, por mais que ela seja uma pessoa que ela é muito benquista, ela era muito benquista pelos seus súditos, tanto no Reino Unido quanto nas ex-colônias, era muito difícil desassociar a imagem da rainha da imagem da coroa britânica. Então, era uma relação um tanto quanto ambígua, que você tinha os seus súditos, principalmente das ex-colônias, tanto na Índia e Paquistão, que tiveram a questão da partisan, né, que foi a divisão entre a Índia e o Paquistão, quanto ex-colônias no Caribe e aqui na América Central, essas ex-colônias que sofreram muito um julgo muito duro com escravidão, com tráfico de escravos, com extração dos seus bens e até mesmo uma subjugação. E a rainha, ela tentava fazer com que houvesse uma reparação. Ela até tenta fazer reparações, mas a questão é que é muito difícil desassociar a imagem dela da imagem da coroa. Mesmo com a perspectiva de manter a neutralidade, Elizabeth II teve participação em vários períodos tensos da história da Inglaterra.
Um deles foi o episódio da Guerra das Malvinas, um conflito que envolveu a Inglaterra e a Argentina por conta do controle das Ilhas Malvinas. Mesmo estando na América do Sul, a cerca de 500 quilômetros do litoral da Argentina, a Inglaterra domina este território desde 1883. Os argentinos invadiram o arquipélago em 1982, mas foram derrotados por um exército inglês bem mais equipado, inclusive com armas enviadas pelos americanos. Por conta desse conflito, os argentinos têm até hoje uma sensação de terem sido usurpados pela Inglaterra. Tanto que, quando se anunciou a morte de Elizabeth II, teve até canal de televisão argentino comemorando. E é uma boa notícia para todos, por fim se muere alguém correto na vida, não? Tanto muere. Mira. Mesmo que, por certo olhar, a atuação política de Elizabeth II possa ser considerada mais pendendo para o neutro, há especialistas que dizem que ela lavou as mãos em torno do poderio da Inglaterra em relação às suas colônias. Nesse sentido, todo o contexto em torno de um certo culto sobre Elizabeth e sua família real seria uma espécie de jogo político para que as atenções não se voltassem às ex-colônias do Reino Unido. Veja, por exemplo, o que disse o professor Reginaldo Nasser, do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, em entrevista ao portal Brasil de Fato. A monarquia acabou tendo esse tipo de representação de um imaginário, e a figura da rainha acho que era uma ideia de dissimular todas as associações do Império Britânico. Então, por exemplo, a guerra com o Egito não foi guerra, invadiram o Egito. Inglaterra, França e Israel na Guerra do Suez em 1957. Mas isso tudo ficava com o primeiro-ministro. A rainha paira sobre o bem e o mal. Então, se é uma função política que ela tem nesse momento do colonialismo, é justamente não olhar para o colonialismo. Dá para dizer que a relação dos britânicos com Elizabeth II foi marcada por amor e ódio. Afinal, para muitos, nunca foi simples aceitar que havia uma família que vivia com luxos a partir do dinheiro vindo dos súditos. Na cultura, houve muitos artistas que se manifestaram publicamente contra a rainha. Vale lembrar, por exemplo, no disco The Queen is Dead, da banda Smiths. Lançado em 1986, o disco esculacha a monarquia britânica em vários aspectos. Para começar, já na canção título do disco, Morrissey se refere à rainha não pelo termo formal mais usado, que seria Her Royal Highness, algo como Sua Alteza Real. Ele usa Her Very Lowness, ou seja, os músicos se dirigem à rainha não como alteza, mas como baixeza. A família real, portanto, sempre foi vista por parte da população como um poder estagnado na mão de privilegiados, enquanto a classe trabalhadora sofria para manter a vida frugal dos monarcas. A própria ascensão do punk inglês trouxe à tona esse ódio, pregando a anarquia no Reino Unido e o fim de todo esse sistema. O ápice de tudo isso talvez tenha ocorrido com a banda Sex Pistols, gravando em 1977 a música God Save the Queen. A música foi lançada bem no ano do Jubileu de Prata da Rainha, que celebrava seus 25 anos de reinado. Ela se tornou um clássico que atravessou décadas e enfureceu os monarcas, que proibiram que ela fosse tocada na BBC, a tradicional rádio e TV pública do Reino Unido. Na letra, os punks dos Sex Pistols comparam a monarquia com o fascismo e deixam bem claro no refrão que a rainha não é um ser humano e que não haveria futuro possível para a Inglaterra. Para completar, a música foi lançada em 7 de junho de 1977, bem no dia marcado para comemorar o jubileu, com uma apresentação da banda dentro de um barco chamado Elizabeth II, no rio Tâmisa. Ou seja, para os que não consumiam as histórias dos Windsor pelo caráter mais lúdico, a rainha era apenas uma peça simbólica dos privilégios hereditários que continuam sendo perpetuados em vários locais. Veja só este comentário que foi feito pelo cantor Morrissey para o jornal australiano Herald Sun. Ele diz assim: a monarquia é, acima de tudo, um negócio. E é importante para eles que o público britânico continue financiando o estilo de vida excessivamente luxuoso, a inútil família real. Eu acho isso tudo muito triste.
Por mais que Elizabeth tenha se consolidado entre os britânicos como uma figura carismática e sólida, certamente houve vários abalos em sua imagem nesses 70 anos. Só para citar alguns deles, podemos falar da relação que ela manteve com a princesa Diana. Um ex-mordomo da família real deu uma entrevista dizendo que elas não eram próximas. Mas tem mais. Segundo essa fonte, Elizabeth considerava Diana ingênua por não aceitar que os homens simplesmente tinham casos fora do casamento. Outro momento marcante foi quando o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle resolveram se afastar das suas obrigações reais. Além das acusações seríssimas de racismo que foram feitas pelo casal no programa de Oprah Winfrey, Meghan ainda trouxe à tona o mesmo tipo de reclamação que antes era feita pela princesa Diana, a de que não havia qualquer acolhimento e ajuda para os seus sofrimentos dentro da corte. Isso tudo, claro, respingou na rainha. Vale lembrar que se a rainha Elizabeth morreu com 96 anos, isso significa que boa parte de nós não conheceu o mundo sem a sua presença. Portanto, há algo que se encerra e algo que começa a partir do fim da sua vida. Novamente, Mário Alonso nos explica que a rainha simbolizava uma figura de estabilidade na monarquia britânica e que ela possuía um carisma que o seu filho Charles, o novo rei, não tem. Ele fala que, inclusive, talvez possamos pensar sim no começo de uma nova era. A gente pode falar de um fim de uma era? Sim. E o que a gente pode esperar que aconteça a partir de agora? Bom, a partir de agora vai depender muito de como o povo vai ver o novo rei, como o povo vai ver o rei Carlos, né, III. Algumas ex-colônias já se mostraram insatisfeitas e já falaram que a partir de janeiro vão abrir plebiscitos para retirar a coroa como seu chefe de Estado, o rei como seu chefe de Estado. Isso é uma coisa que pode sim ser vista. Muitos pleitos para o retorno das joias da coroa a seus países nacionais, como por exemplo o retorno do rubi da coroa para a Índia, o retorno dos diamantes e de algumas outras joias e de algumas outras coisas da coleção da família real para os seus respectivos locais de origem. Isso já está começando a acontecer. O que eu acho que a gente pode esperar agora é que a gente vai ver um afastamento da família real, porque o rei Carlos não tem essa característica tão familiar, tão carismática quanto a rainha Elizabeth II tinha. Então, a gente vai perceber aí um rei que não vai ser tão querido, ao menos na minha visão, ele não vai ser tão querido pelo próprio povo britânico e muito menos pelos súditos das demais países. Inclusive, aí a gente tem grandes países que ainda reconhecem a coroa britânica como seu chefe de Estado, por exemplo, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia. O que vai acontecer a partir de agora vai depender de como Charles III será visto pelo Reino Unido e pela Commonwealth. Há a possibilidade já anunciada de que algumas ex-colônias abram plebiscito para tirar a coroa como chefe de Estado. A morte de Elizabeth II, portanto, pode ser mais impactante no plano da política internacional do que poderia parecer à primeira vista. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Pedro, que manda uma mensagem para a Letícia. É interessante o quanto somos parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Continuamos nos descobrindo a cada dia. E mesmo depois de quase 5 anos de casados, depois de visitar inúmeros lugares lindos, depois de passar por tudo e mais um pouco juntos, o meu lugar favorito continua sendo aqui, ao seu lado. Te amo, Lê.
Looking forward pelas nossas novas aventuras. Valeu, gente! Beijo!